Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Planeta Curioso. O poder da natureza é algo impressionante, né? Às vezes majestoso, outras vezes assustador. E a história da humanidade está cheia de eventos climáticos extremos que deixaram marcas profundas no planeta e na memória. São verdadeiras tragédias que nos lembram que somos só um pontinho diante da força da natureza. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço para conhecer os 5 maiores desastres climáticos da história. Preparem-se para histórias de arrepiar, mas também de superação, que mostram como a vida sempre dá um jeito, mesmo depois do caos. Mas antes de começarmos, já sabe, né? Manda aquele like esperto no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nossa tripulação e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Planeta Curioso. Imaginem só a cena, um rio transbordando, engolindo tudo que vê pela frente. Casas, plantações, cidades inteiras desaparecendo sob uma avalanche de água. Pois é, meus amigos, essa foi a realidade na China em 1931. O Rio Amarelo, que por lá também é conhecido como o Rio da Tristeza, mostrou toda a sua fúria. As chuvas não davam trégua há semanas, o que deixou o rio mais cheio do que nunca, parecendo um monstro faminto. Para piorar, a neve derretendo nas montanhas e problemas nas barragens contribuíram para a tragédia. O resultado? Uma das maiores catástrofes naturais da história, gente. As águas do Rio Amarelo inundaram uma área gigantesca, 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Vilas e cidades inteiras foram apagadas do mapa, deixando um rastro de destruição difícil de imaginar. Milhões de pessoas perderam suas vidas para a fúria das águas. Famílias inteiras desapareceram. Milhões ficaram desabrigadas, sem ter para onde ir. A fome e as doenças se espalharam como fogo em palha. As inundações do Rio Amarelo de 1931 foram um golpe duríssimo para a China, um lembrete da força implacável da natureza. Mas mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, histórias de coragem e solidariedade também surgiram. Em 2004, o mundo parou para acompanhar, horrorizado, um dos desastres naturais mais devastadores de que se tem notícia: o tsunami no Oceano Índico. Tudo começou com um terremoto colossal, um dos mais fortes já registrados, que sacudiu o fundo do mar perto da Indonésia. A energia liberada pelo terremoto foi tão poderosa que gerou uma série de ondas gigantescas, os tsunamis. Imaginem só, muralhas de água, com mais de 30 metros de altura, avançando sobre a costa com uma velocidade incrível. Em poucas horas, essas ondas mortais atingiram vários países banhados pelo Oceano Índico, espalhando um rastro de destruição por onde passavam. Cidades costeiras inteiras viraram pó, como castelinhos de areia diante da fúria do mar. A Indonésia foi o país mais atingido, mas as ondas gigantes também causaram estragos enormes em países como Tailândia, Sri Lanka, Índia e Somália. Milhares de pessoas foram levadas pelas águas, casas e prédios foram destruídos como se fossem de papel. O número de vítimas foi assustador, mais de 200 mil. Famílias inteiras foram separadas pela tragédia, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, num piscar de olhos. Mas, em meio à comoção, o mundo se uniu em solidariedade. Voluntários do mundo inteiro se mobilizaram para ajudar os sobreviventes, doando comida, roupas, água e, acima de tudo, esperança. Capítulo 3. A Fúria do Vento. Furacão Galveston, 1900. No começo do século XX, a cidade de Galveston, no Texas, era um porto importante, cheio de vida e em pleno desenvolvimento. Mas, em setembro de 1900, essa cidade promissora seria atingida em cheio por um furacão devastador que marcaria para sempre a história dos Estados Unidos. O furacão Galveston, como ficou conhecido, se formou nas águas quentes do Atlântico
e em pouco tempo se transformou em um monstro meteorológico. Com ventos que ultrapassavam os 200 km por hora, o furacão avançou impiedosamente em direção à costa do Texas. Naquela época, a previsão do tempo ainda engatinhava, e a população de Galveston não fazia ideia da dimensão da catástrofe que se aproximava. A fúria dos ventos e da chuva torrencial atingiu a cidade com tudo, derrubando casas, prédios e até locomotivas. Uma onda gigante, impulsionada pela força do furacão, invadiu as ruas de Galveston, levando tudo de arrasto. A água subiu rapidamente, e a cidade que antes era vibrante se transformou em um redemoinho de destroços e caos. A tempestade durou horas, e quando a natureza finalmente se acalmou, o que se via era a destruição total. Milhares de casas viraram escombros, e os poucos prédios que ainda estavam de pé estavam seriamente danificados. O número de mortos passou de 8.000, tornando o furacão Galveston o desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos. A tragédia chocou o mundo e mostrou o quanto as cidades costeiras são frágeis diante da fúria da natureza. Capítulo 4. A Fúria Subterrânea, Terremoto de Shanxi, 1556. Em 1556, a China enfrentou um dos piores desastres naturais da história, o Terremoto de Shanxi. Imaginem a terra tremendo com uma violência absurda, abrindo fendas enormes no chão e derrubando cidades inteiras como se fossem castelos de cartas. O epicentro do terremoto foi na província de Shaanxi, uma região superpovoada da China, e sua magnitude foi estimada em 8 graus na escala Richter. Para vocês terem noção da força do tremor, ele foi sentido a mais de 800 quilômetros de distância. Naquela época, as construções chinesas eram, em sua maioria, feitas de tijolos de barro e madeira, materiais muito frágeis que não resistiram à força do terremoto. O resultado? Destruição total. Cidades inteiras viraram pó em questão de segundos. Prédios, templos, casas, tudo desabou, soterrando milhares de pessoas sob os escombros. O terremoto de Shaanxi matou mais de 800.000 pessoas, tornando-se o terremoto mais mortal já registrado. As cenas de destruição pareciam o fim do mundo, com corpos espalhados pelas ruas, sobreviventes em choque e um medo generalizado. A tragédia marcou profundamente a China, deixando cicatrizes não só na paisagem, mas também na alma do povo chinês. Capítulo 5. A Fúria dos Trópicos, Ciclone Bola, 1970. Em novembro de 1970, uma tempestade assustadora se formou no Oceano Índico, ganhando força rapidamente e se transformando em um dos ciclones tropicais mais poderosos da história, o Ciclone Bola. Com ventos que chegavam a 200 km por hora e uma maré de tempestade colossal, o Ciclone Bola atingiu em cheio o Paquistão Oriental, hoje conhecido como Bangladesh, um país com muita gente e extremamente vulnerável a desastres naturais. A fúria do ciclone foi implacável. Vilas inteiras foram apagadas do mapa, plantações foram destruídas e a água do mar invadiu o continente, levando tudo de arrasto. A maré de tempestade, que é quando a água do mar sobe muito durante um furacão, foi especialmente devastadora, inundando áreas que ficavam a quilômetros da costa. A falta de um sistema de alerta eficiente e a fragilidade das construções pioraram ainda mais a situação. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas, sem ter para onde ir, expostas à fome, à sede e a doenças. O número de mortos ultrapassou a marca de 500.000, tornando o Ciclone Bola o ciclone tropical mais mortal da história. A tragédia chocou o mundo e mostrou a fragilidade dos países em desenvolvimento diante dos eventos climáticos extremos. E assim termina nossa expedição pelos 5 maiores desastres climáticos da história. 5 eventos que nos mostram como somos pequenos e vulneráveis diante da força da natureza, mas também nos mostram a incrível capacidade de superação do ser humano.
que essas histórias sirvam de lição para que a gente construa um futuro mais preparado para enfrentar os desafios climáticos que estão por vir. E não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem as próximas aventuras do Planeta Curioso. Até a próxima!